Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia na nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor. E como tem sido bom, né? Não sei para vocês, mas para mim tem sido maravilhoso. Hoje nós vamos para o dia 2 da semana 4, né? Dia 24 de janeiro, semana 4, dia 2. Nós estamos dentro do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler o capítulo 32, 33 e 34, dando continuidade ontem a leitura de ontem, né? Que falou sobre Jacó, a sua descendência aqui. Quem tá lá no grupo, eu mandei dois quadros, um da genealogia de Jacó e um da genealogia de Esaú, até para a gente visualizar melhor isso, né? Isso fica bem mais fácil, bem mais prático quando a gente vai visualizando. Vamos lá então orar para a gente começar? Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado mais um dia, Jesus. Nós nos alegramos, bendizemos ao Senhor, te agradecemos, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça derramada, Senhor, mais um dia. Senhor, como é bom saber que a tua graça tem nos sustentado, a tua graça tem nos dado condições para vencermos o pecado, a tua graça tem nos dado, Senhor, a ousadia de entrarmos diante do Senhor e te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Jesus, por mais esse momento, que a tua palavra seja cada dia mais, Senhor, um rema dentro do nosso coração, uma revelação real, algo que nós possamos colocar em prática, tudo aquilo que o Senhor for ministrando ao nosso coração. Nós não queremos ser apenas ouvintes, nem muito menos simplesmente leitores, mas praticantes, Pai, da tua palavra, em tudo que ela tem nos ensinado, Senhor. Submissão, Pai, obediência, entrega, sacrifício vivo, Senhor. Dar ouvidos à tua voz, Pai. Nós queremos cada dia mais, Senhor, colocar em prática essas virtudes de todo cristão, de todo aquele que decide te servir, Senhor. Muito obrigada. Ministra a nossa vida nessa noite. Espírito Santo, fica aqui do meu lado, fica do lado dos meus irmãos nesse momento, que nós possamos ter a tua presença nos ensinando aqui, Pai, cada dia mais. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito de Deus. Amém. Vamos lá, gente. Capítulo 32, versículo 1 diz assim: Jacó também continuou a viagem. Pouco depois, anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó viu os anjos, disse: Deus está acampado aqui. Por isso deu ao lugar o nome Manaim. Depois Jacó mandou mensageiros adiante dele ao encontro do seu irmão Esaú. Eles foram para a terra de Seir, território de Edom. E levaram esta mensagem: Jacó, seu servo, manda dizer o seguinte: morei como peregrino com Labão e na companhia dele fiquei até agora. Estou voltando de lá com bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio estes mensageiros para avisar ao meu senhor, para que me receba de forma amigável. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó teve medo e perturbou-se. Ele dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas e cabras, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú atacar um dos grupos, talvez o outro consiga escapar. E Jacó fez esta oração: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disse: volte para sua terra e seus parentes, e eu farei com que tudo corra bem. Não mereço nenhuma das suas bondades para comigo, não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra com o seu servo, pois saí de casa e atravessei o Rio Jordão, trazendo apenas o meu cajado, e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Mas o Senhor prometeu: esteja certo de que eu farei bem a você e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar,
que de tão numerosa não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite e preparou entre os seus rebanhos um presente para dar ao seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente aos seus servos e disse-lhes: vão à minha frente, mas deixem um bom espaço entre um rebanho e outro. Jacó instruiu ao primeiro servo, dizendo: quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar: para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono deste rebanho à sua frente? Você responderá: é do seu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. Ele está vindo logo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução ao segundo, ao terceiro e a cada um dos guias dos rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem e acrescentem: o seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava: vou acalmar os ânimos de Esaú com esses presentes que estou enviando na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me receba amigavelmente. Assim enviou os presentes na frente. Ele, no entanto, passou aquela noite no acampamento. Naquela noite levantou-se, levou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e atravessou o rio Jordão na passagem chamada Jaboque. Depois de fazê-los atravessar o ribeiro, fez atravessar também tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: não deixarei que vá embora, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, foi a resposta. Então o homem disse: você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Por que você pergunta pelo meu nome? Disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse: vi Deus face a face e continuo vivo. Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel e mancava por causa da coxa deslocada. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação da coxa, porque foi ali que o homem feriu a Jacó. O capítulo 32 fala do grande temor, de Jacó pela ira do seu irmão Esaú. Ele temia que mesmo depois de 20 anos, de passados todos esses anos, quando ele se encontrasse com Esaú tivesse a mesma ira, a mesma raiva, a mesma vingança no coração do dia que ele saiu da sua casa, por ter tido a bênção do pai ao invés de Esaú. Então ele achava que passados esses 20 anos, seu irmão poderia ainda matá-lo, e agora não só ele, mas a sua família e os seus filhos. Então ele ora. Gente, essa oração de Jacó aqui é maravilhosa. Queria que vocês marcassem aí 32, versículo 9, até o versículo 12, do 9 ao 12. Marquem essa oração de Jacó, porque é maravilhosa, É uma oração que mostra para nós um homem que tinha pouco conhecimento, pouco relacionamento ainda com Deus, mas ele sabe falar aquilo que está no seu coração. E esse é o maior ensino que a gente precisa ter a respeito de oração, saber olhar para a palavra de Deus e identificar as orações que os homens e mulheres de Deus fizeram e que faziam toda a diferença, porque orar é colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, as nossas limitações, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos anseios, os nossos projetos, a vontade de Deus para nós. Tudo isso nós devemos colocar diante do Senhor. Tudo depende do momento em que nós estamos orando. Tudo vai depender da circunstância em que nós estamos vivendo. E assim a gente vai vendo as orações sendo feitas aqui. Capítulo 33.
Vamos lá, capítulo 33. De longe, Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro, e com ele vinham 400 homens. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Ele colocou as servas e seus filhos à frente, em seguida Lia e seus filhos, e por último Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente, e à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou-se 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó. Nesse meio tempo se aproximaram as servas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Aproximaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Esaú então perguntou: com que intenção você mandou todos esses rebanhos que encontrei? E Jacó respondeu: para ser bem recebido diante do meu senhor. Esaú, porém, disse: eu já tenho muitas riquezas, meu irmão, guarde o que é seu. Não recuse, insistiu Jacó. Se existe aprovação da sua parte, por favor, aceite o meu presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, o Senhor me recebeu tão bem. Aceite, pois, o presente que eu lhe trouxe. Deus tem sido muito generoso comigo. O que tenho é mais do que suficiente para mim. E insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú disse: vamos seguir em frente, eu seguirei com você. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças que trago são frágeis. Além disso, tenho comigo ovelhas e vacas de leite que amamentam suas crias. Se forçá-las demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Portanto, é melhor que meu senhor vá à frente de seu servo. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo dos rebanhos e das crianças, até me encontrar com meu senhor em Seir. E Esaú respondeu: então, pelo menos, permita-me deixar alguns homens com você. Para quê? Perguntou Jacó. O fato de ser bem recebido pelo meu senhor já é o bastante para mim. Assim Esaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó foi para Sucote. Ali Jacó construiu uma casa para si e abrigos para os animais. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Sucote. Completando a viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Ele comprou a parte do campo onde tinha montado o acampamento dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Ali Jacó construiu um altar, ao qual deu o nome de El Eloé Israel. 33 fala desse encontro, então, que Jacó temia tanto e, ao contrário dos seus pensamentos, que muitas vezes também são os nossos, a gente acredita que a gente vai ser sempre hostilizado, né? Sempre maltratado. E, no entanto, às vezes aquela pessoa que a gente menos espera, uma atitude bondosa, é dela que vem. Então, Jacó se encontra com Esaú. Esaú é o primeiro a ir ao encontro de Jacó, abraçá-lo, beijá-lo, dizer o quanto ele é importante na sua vida, né? A palavra não mostra isso, mas a atitude de Esaú mostra exatamente isso. E o tema desse capítulo 33 para mim, queridos, na verdade o verso que mais me chama a atenção, todas as vezes que eu leio essa passagem, é o mesmo. Jacó dizendo assim, sobre os presentes. Versículo 10, 33, 10. Não recuse, insistiu Jacó. Se existe aprovação da sua parte, por favor, aceite o meu presente. Olha isso. Porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Então, eu fico aqui pensando comigo, como é que Jacó fala isso? Que olhar para o rosto de Esaú é a mesma coisa de contemplar a face de Deus. Primeiro, Jacó nunca tinha visto a face de Deus, mas nós podemos deduzir que ele fala isso a respeito das visões que ele já teve até aqui, do próprio Deus falando com ele, do homem que lutou com ele no Vale de Jaboque, né, que também era a tipologia do próprio Cristo ali lutando com ele. A gente sabe disso, que foi o próprio Senhor
quem lutou com Jacó ali naquele momento, então ele viu o rosto daquele homem, e muito provavelmente, então, a gente pode interpretar esse texto, porque não existia espelho, queridos, naquela época. O máximo que eles podiam conseguir era algum metal muito bem polido que desse para ver como se fosse um borrão do rosto, né, humano. Então eles não tinham espelho para se ver, mas quando eles olhavam o próximo, quando eles olhavam outro ser humano, então eles sabiam como eles se pareciam. Então podemos dizer que Esaú, quando Jacó olha para ele, ele lembra do homem que lutou com ele no vale de Jaboque, ele lembra da visão que ele teve deitado naquela pedra, ele lembra do Senhor ministrando a vida dele, dos anjos e de tudo que já tinha acontecido com ele até ali. E ele então faz essa referência como justamente a graça de Deus alcançando a vida dele. Gente, isso aqui é graça de Deus alcançando um pecador. Jacó estava arrependido de tudo que ele tinha feito, da maneira como ele tinha se portado, dele ter permitido que tudo aquilo acontecesse na vida dele, né, através do seu pai, da sua mãe, e de tudo que tinha acontecido. Ele estava arrependido, ele queria esse encontro novamente com o irmão, ele queria voltar para a terra, e o próprio Deus havia prometido isso para ele, e por isso ele estava voltando. Mas ele diz, se existe a aprovação da sua parte, por favor aceite o meu presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Gente, como isso é bom, olhar para o próximo, grava isso que eu vou falar agora, olhar para o nosso próximo e perceber que ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós respeitamos o nosso próximo, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós falamos a verdade para o nosso próximo, quando nós somos gentis com o nosso próximo, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos fazendo pelo próprio Senhor, gente, tudo isso. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o nosso próximo é a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos compreender essa verdade, porque assim a gente vai parar de olhar para o próximo como um rival, a gente vai parar de olhar para o próximo como nosso inimigo, porque o nosso inimigo não é o nosso próximo, não é o outro ser humano. O nosso inimigo são os principados e as potestades, os demônios mesmo nas regiões celestiais. É sobre isso que Deus diz para nós lutarmos diariamente, é sobre isso que nós devemos fazer resistência, sobre todo o mal, né, que está sobre a terra através desses principados e potestades. Capítulo 34, versículo 1. Um dia, a filha de Lia, Diná, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando Siquém, filho do rei heveu Amor, viu Diná, agarrou-a e forçou-a a ter relações com ele. E ele apaixonou-se pela filha de Jacó, Diná, e procurou conquistar o amor dela. Então Siquém disse ao seu pai Amor, peça aquela moça em casamento para mim. Quando Jacó ficou sabendo que sua filha Diná tinha sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam cuidando do gado no campo. Jacó ficou quieto a respeito do assunto até a volta dos filhos. Enquanto isso, o pai de Siquém, Amor, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram, ouviram o que havia acontecido e ficaram profundamente indignados e furiosos por Siquém ter praticado um ato tão vergonhoso para eles, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor disse-lhes, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Peço a vocês que a entreguem para que seja esposa dele. Tornem-se nossos parentes. As suas filhas poderão se casar com os nossos filhos e as filhas do meu povo poderão se casar com os seus filhos. Vocês poderão se estabelecer aqui. A terra está à disposição de vocês. Habitem nela, façam negócios e comprem propriedades. O próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná. Peço que sejam bondosos comigo e eu lhes darei o que me pedirem. Peçam o quanto quiserem pelo dote do casamento e o presente pela moça. Darei o que me pedirem, só peço que me deem a moça por esposa. Então os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado sua irmã Diná. Eles disseram, não podemos dar a nossa irmã a um homem que não foi circuncidado. Isso seria uma vergonha para nós.
Só aceitaremos o seu pedido com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os homens do seu povo. Só assim daremos a vocês as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Habitaremos com você e seremos um só povo. Se, porém, não concordarem e não aceitarem a circuncisão, levaremos nossa irmã Diná e iremos embora daqui. Essas palavras agradaram a Amor e ao seu filho Siquém. Sem demora, o jovem colocou em prática o que lhe tinham pedido, porque estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Ele era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai. Assim, Amor e seu filho Siquém convocaram todos os cidadãos para uma assembleia à porta da sua cidade e disseram: Estes homens são pacíficos. Vamos permitir que eles morem em nossa terra e façam negócios aqui. A terra é bastante espaçosa e eles não terão problema com seu sustento. As filhas deles poderão casar com os nossos filhos e as nossas filhas com seus filhos, com os filhos deles. Porém, para habitarem conosco, tornando-nos um só povo, eles impõem uma condição, ou seja, que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. E será que não ficaremos com todo o seu gado ou os seus bens e todos os outros animais? Vamos aceitar, pois, a condição para que morem entre nós. E todos os cidadãos que estavam à porta da cidade concordaram com Amor e seu filho Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando os homens sentiam mais fortemente as dores do corte dos filhos de Jacó, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram suas espadas, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Amor e seu filho Siquém também foram mortos. Os 2 irmãos tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora. Depois os filhos de Jacó entraram e saquearam a cidade, porque a sua irmã tinha sido desonrada. Levaram os seus rebanhos, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todos os seus bens, além das crianças e mulheres como prisioneiras, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Quanta aflição vocês me causaram! Agora serei odiado pelos moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Somos poucos, se eles se juntarem contra mim, eu e a minha casa seremos destruídos. Mas eles responderam: É justo deixar que ele tratasse a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então, o texto do capítulo 34 traz uma história extremamente trágica para o início do retorno de Jacó a Canaã, né? Ele se estabelece ali na cidade de Siquém, ele começa a morar ali, e um belo dia sua filha vai passear pela cidade para conhecer as outras moças, conhecer a cultura, conhecer o lugar, e ela é vista pelo príncipe daquela cidade chamado Siquém. Ele era filho de um rei, de um governante ali chamado Amor, né? Amor, qualquer coisa assim com H, né? E ele se afeiçoa ali, ele deseja a Diná e toma ela à força e tem relações sexuais com ela. Ele estupra Diná, né? E por causa disso houve uma ira muito grande no coração dos filhos de Jacó quando souberam da notícia. Mesmo, né, tramando tudo isso aqui a respeito do casamento, da circuncisão, eles tinham no seu coração que eles precisavam vingar a desonra que Siquém tinha feito contra a sua irmã Diná e contra a sua família. E esse episódio, gente, ele marca muito aqui esse início da vida de Jacó em Canaã novamente com a sua família. Mas eu creio, como em tudo dentro da palavra de Deus existe um propósito, eu creio que isso também tem um propósito. É a única filha de Jacó, ele tinha acabado de chegar em Canaã, mas no capítulo 35 a gente vai ver amanhã que Deus traz uma promessa para ele de que isso não traria destruição sobre a sua família, mas era justamente uma maneira deles vingarem a desonra que houve naquele momento. Tendo em vista, gente, que nós estamos falando de um tempo de uma cultura totalmente diferente da nossa, né, em que realmente se prezava
pelo casamento correto, pela moça virgem até o casamento, pelo dote ser pago pela moça, pelo pai escolher quem realmente vai ser o marido dessa moça. Então, existiam várias questões na cultura daquele tempo e que fazem com que Jacó e os seus filhos se sintam totalmente desonrados e tomem vingança a respeito de Diná, e Deus não vai intervir nessa história. A gente percebe que em nenhum momento Deus vai intervir e falar contrariamente a isso, ou não permitir que Simeão e Levi façam isso, ok? Então, eu não entendo o propósito total dessa história, então prefiro não falar. Eu costumo dizer isso, né? Quando eu não sei, eu prefiro não falar. Então, eu creio que Deus tem algo, sim, para ministrar a nossa vida através dessa passagem, mas na minha vida ainda não foi o momento de compreender com clareza o que acontece aqui nesse momento com Diná. Amém? Então é importante a gente ler e deixar o Espírito Santo nos ensinar no tempo oportuno. Glória a Deus. Gente, bora lá. Terminamos então nossa leitura de hoje. Capítulo 32, 33, 34. Percebem que é rápido, geralmente, a leitura, né? Se não fosse eu falando aqui, seria ainda mais rápido a leitura. Então, eu queria que você se dedicasse, eu queria que você realmente tirasse esse tempinho, 20 minutos, meia hora no máximo aí, né? Para ler os capítulos do dia. Não deixe acumular, né? Amanhã eu leio os 6 capítulos e vai dar tudo certo. Não façam isso. Tenham essa prática da disciplina da leitura como algo para o dia a dia, assim como a gente toma banho, assim como a gente come o almoço, o jantar, o café da manhã, assim como a gente dorme, assim como a gente trabalha, assim a gente também lê a palavra de Deus, se alimenta dela. É muito poderoso, é maravilhoso, né? Então, que vocês possam ficar até aqui, né? Quem está comigo na leitura, e a gente vai orar um pouquinho sim hoje, para a glória do Senhor, tendo mais um tempo com o Senhor. E eu creio que Deus vai continuar nos enchendo, ministrando a nossa vida, falando ao nosso coração, né? Nós falando ao coração de Deus também, através da nossa oração, e como isso tem sido bom. Eu quero falar algo aqui. Esse ano eu decidi, né, fazer a oração junto com a leitura, de uma forma que eu pudesse interagir com vocês, não de forma online, né? Porque a gente não tá aqui online, cada um tá vendo essa gravação em algum momento. Mas eu quero dizer por que eu tenho orado a palavra. Entender que a palavra de Deus é a principal oração para nós. Entender que os textos bíblicos, eles precisam ser cada dia mais inseridos na nossa oração para que a gente saiba qual é o plano e o propósito de Deus para mim, para você e para a humanidade. Porque toda profecia já está dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos extrair essas profecias e orá-las e declará-las e dizer a Deus aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós, para que nós possamos então contribuir com o trabalhar do Espírito Santo aqui nessa terra, através da nossa vida, através da nossa intercessão, através da nossa oração. Então, é por isso que eu tenho orado a palavra. Em outros momentos do meu dia, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha família, eu oro pelos irmãos que precisam. Talvez aqui em alguns momentos a gente pode até começar a orar, sim, por vidas, por nações, por tantas coisas, né? Eu sei que durante esse ano o Senhor vai nos direcionando um pouquinho em cada momento, mas eu queria mais precisamente orar a palavra. Então vocês vão ver todo o tempo eu pegando um texto bíblico e me apropriando dele para fazer a minha oração, porque eu creio que através da oração, orando a palavra, nós estamos declarando a verdade de Deus para o reino espiritual e para a nossa vida, para o nosso espírito. E cada dia mais essas verdades de Deus vão se tornando a verdade que está impregnada no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, na nossa fala. Então é assim que vai acontecer. E hoje eu quero orar a oração de um profeta tão tremendo que intercedeu pelo seu tempo, Daniel. Daniel foi um homem, e nós vamos ver nesse texto a intercessão dele, que compreendeu os tempos e as estações, como a palavra de Deus diz. O que é isso? Ele compreendeu em que tempo ele estava, que momento da história ele estava e o que Deus dizia sobre aquele tempo. O que Deus iria fazer naquele tempo em que ele estava vivo, em que ele estava ali na Babilônia. E ele então consegue, através da palavra de Deus,
e entender que aquele era o tempo de saída do exílio da Babilônia. Então ele ora, ele intercede, ele clama a Deus por essa libertação, por essa saída ali da Babilônia. E nós precisamos compreender o nosso tempo, nós precisamos compreender cada dia mais o tempo em que nós estamos vivendo, para que a gente também possa orar, interceder, falar com Deus o que está acontecendo e justamente colocar a palavra que Deus deixou para nós como a verdade a ser ministrada ao Senhor através da nossa oração. Então, eu quero aproveitar esse texto de Daniel para orar pela nossa vida, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação, orar pela nossa família, orar pela igreja. Então, que você possa aí pegar comigo Daniel, capítulo 9. Nós vamos orar o versículo 1 até o 8, né? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois o versículo 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, o capítulo é 9, tá? Daniel 9. E aí, o versículo do 1 ao 8, depois o versículo 11, 12, depois o versículo 14 até o 19. Eu vou colocar depois lá na descrição do vídeo, quem não conseguiu pegar aí, depois pega lá para estar orando junto com a gente e para interceder também em favor, ok? Intercessão por uma nação. No primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Senhor, assim como aconteceu com o seu servo Daniel, assim como Daniel, observando, lendo a palavra, lendo o livro do profeta Jeremias, ele compreendeu que aquele momento, que assim que Dário tomou posse, assim que o início do reinado do rei Dário, ele tomou posse, ele compreendeu pelas escrituras que estava escrito no profeta Jeremias que a desolação, o exílio na Babilônia, ele duraria 70 anos. E ele faz as contas, Senhor, ele faz as contas de quando eles saíram de Israel, de Jerusalém, e que eles estavam ali, então, na Babilônia já há exatos 70 anos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos olhar para os nossos dias, nós queremos olhar para as Escrituras, nós queremos olhar para o que o Senhor deixou escrito e nós queremos a intervenção do Teu Espírito Santo nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento na palavra, Pai, para que nós possamos sim, Senhor, interceder pelo nosso tempo também, Senhor, que nós possamos ser um Daniel para o século 21, Senhor, que nós possamos ser Daniel para esse momento da história do Brasil e do mundo, Senhor, que nós possamos ser a diferença para a nossa nação nesse momento, Senhor, que o Brasil compreenda o papel dele como igreja. Daniel entendeu, Pai, eu quero entender, Jesus, e eu sei que os meus irmãos nesse momento estão entendendo também o papel deles como igreja, o papel deles como corpo de Cristo nessa terra. Pai, nós não nos cansaremos de pedir ao Senhor que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa confirmar a Tua palavra, que o Senhor possa cumprir, Senhor, cada uma das promessas que o Senhor deixou na Tua palavra. E esse tempo, 2023, Senhor, tem um propósito do Senhor se cumprindo na nação brasileira, tem um propósito do Senhor se cumprindo nas outras nações ao redor do mundo, tem um propósito se cumprindo na nação de Israel, e nós queremos, Pai, ser os intercessores desse tempo. Nós queremos sim, Senhor, compreender e orar então e bater na porta, pedindo para que o Senhor nos ouça, pedindo para que o Teu Espírito nos traga discernimento, Senhor, a respeito desse tempo. Pai, em nome de Jesus, nos faz ter os olhos espirituais abertos, Pai, ter a nossa mente, Senhor, totalmente guardada pela Tua palavra, para que nós possamos ler e compreender e sermos então impactados, Pai, pela Tua verdade, impactados pela Tua palavra, Senhor, e nós possamos deixar de ser meninos na fé, Senhor, mas amadurecermos, Senhor, no propósito que é, Senhor, intercedermos como igreja, intercedermos como nação Brasil, intercedermos como corpo de Cristo por essa terra, Senhor, para que o Teu propósito
para que as tuas promessas possam ser derramadas de forma plena, Senhor, sobre a terra. Desejamos, Senhor, que o cumprimento desse tempo aconteça nesses últimos dias, Senhor. Muitas promessas estão para se cumprir, muito, Senhor, das profecias que a palavra de Deus diz estão para se cumprir. Então nos leva a ler a palavra, a compreender, Senhor, os teus propósitos e a orar e voltar ao Senhor e lembrar o Senhor sobre a tua palavra e lembrar o Senhor sobre as tuas promessas. Daniel começou aqui, Senhor, com essa oração, lembrar o Senhor aquilo que o Senhor tinha dito a respeito de Israel, a respeito daquele tempo de 70 anos na Babilônia que estava no fim. Então, Senhor, nos faz entender esse tempo, nos faz entender, Senhor, o que está prescrito na tua palavra para o século 21. Nos faz entender o que está prescrito, Senhor, para esses últimos tempos. E nós vamos orar, Senhor, e nós vamos interceder, e nós vamos nos debruçar na palavra para compreender o propósito que o Senhor tem para esses últimos dias. Pai, levanta os teus profetas nessa nação, levanta homens, mulheres, Pai, que sejam realmente dispostos a se debruçar na palavra, a ler incessantemente, Senhor, a buscar a revelação no teu Espírito, a buscar, Senhor, esse enchimento do teu Espírito, para que nós possamos aprender com o Senhor, a decodificar, Senhor, pelo Espírito, aquilo que o Senhor tem deixado na tua palavra. Senhor, eu sei que existem promessas se cumprindo nesse tempo. Eu sei, Senhor, que nós somos uma geração que vamos cumprir muito dos propósitos que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Tanto no Antigo Testamento, Senhor, quanto no Novo Testamento. O Senhor deixou muitas coisas, Senhor, que nesse tempo irão se cumprir em nome de Jesus. Assim sendo, voltei-me ao Senhor Deus e supliquei diante dele com orações e petições, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ó Senhor, Deus grande e terrível, que guarda a sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e feito o que é errado. Temos sido ímpios e nos rebelamos. Desviamo-nos dos teus mandamentos e das tuas leis. Eu vou ler de novo. Ó Senhor, Deus grande e terrível, que guarda a sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e feito o que é errado. Temos sido ímpios e nos rebelamos. Desviamo-nos dos teus mandamentos e das tuas leis. Pai, nesse momento, assim como Daniel, ele tinha esse entendimento tão claro, Senhor, a respeito do desviar de Israel, a respeito da infidelidade, Senhor, que Israel tinha com o Senhor, a respeito da aliança que o Senhor tinha feito lá no Horebe com Moisés. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, dizer que a igreja, nós temos pecado contra o Senhor. Quando nós nos prostituímos com bens materiais, quando nós nos prostituímos com homens que se dizem profetas, pastores, apóstolos, mestres e que têm enganado a tua igreja. E nós temos sido negligentes, Pai, justamente em nos posicionar, dizendo que está errado e ensinar o que é certo, em buscar ao Senhor, em orar, em interceder para que a igreja seja levada ao entendimento, Pai, de sabedoria, levada ao entendimento de revelação no teu Espírito, que nós possamos deixar, Senhor, toda essa prostituição com outros deuses que tem tomado o lugar do Senhor no nosso coração. Senhor, nós desejamos ter o Senhor, somente o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso marido. E assim o nosso relacionamento íntimo se tornar cada dia maior com o Senhor, Pai. E nós então deixarmos os nossos amantes que têm tomado o teu lugar. Senhor, as redes sociais podem ser os nossos amantes nesse tempo, Senhor. A televisão, a Netflix, Pai, as séries, Senhor, os livros que têm tomado o lugar da Bíblia, Pai. As redes sociais, Senhor, e tantas outras coisas que têm tomado o nosso tempo, que têm tomado a nossa vida, que têm nos desviado do teu propósito, que têm cegado os nossos olhos, Senhor, que tem nos levado a estar longe do Senhor, Pai. Nos perdoa, Jesus.
Nos leva a esse nível, Senhor, de arrependimento como igreja, nos leva a esse nível de arrependimento como cristãos. Pai, eu me arrependo, Senhor. Quanto tempo eu permiti, Senhor, na minha vida, estar longe do Senhor, estar longe da Tua palavra, não ler a Bíblia, Senhor, não ler a palavra de Deus, não me alimentar desse pão vivo que desceu do céu e que está aqui à minha disposição todos os dias. O maná, Senhor, a Israel precisava esperar cair do céu todos os dias. Nós temos o maná diante de nós todos os dias e não precisamos mais colher, mas ele está ali à nossa disposição. Pai, nós queremos nos voltar ao Senhor, nos perdoa, Pai. Quando nós amamos mais as coisas do que as pessoas, quando nós amamos mais os nossos bens materiais, a nossa vida de conforto, do que, Senhor, cumprir a Tua vontade para nós, darmos é melhor do que receber. Nós falamos isso ontem, Senhor. Nos ensina a ser generosos como igreja, Senhor. Nos ensina a nos colocar no lugar do outro, Jesus. Oh, Pai, essa oração, Senhor, ela precisa ser feita a todo tempo. Ela precisa ser, Senhor, cada dia mais administrada dentro de nós. E os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração vai sendo então transformado à Tua imagem e semelhança, Jesus. Nos perdoa como igreja, Senhor. Nos perdoa como igreja. Eu sei que nesse momento, Senhor, existem outros homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, Senhor, velhos, novos, que estão orando pelo mesmo propósito, que a vontade do Senhor se cumpra nesse tempo, que o Senhor nos faça ver o que o Senhor está querendo fazer nesse tempo. Pai, nos ensina a enxergar dentro da Tua palavra o propósito para esse momento na terra, o propósito que o Senhor tem para a Tua igreja, esse avivamento que o Senhor promete na Tua palavra, Senhor, que acontecerá nos últimos dias. Nós queremos fazer parte desse mover do Senhor, de arrependimento, de, Senhor, nos lançarmos diante do Senhor e dizer: Jesus, nós queremos mais do Senhor, nós queremos somente a Tua presença, Jesus, nós queremos somente o Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, através dessa palavra, nos leva a um nível, Senhor, de fortalecimento que só pode vir do Teu Espírito para nós, para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nos leva como pessoas, Senhor, que entendem o Teu propósito, a jejuar, a orar, a interceder, a buscar a Tua presença através da palavra, a buscar a Tua presença através desse relacionamento de intimidade com o Senhor, aqui no nosso quarto, Senhor, aqui na nossa intimidade, não somente na igreja, Senhor, não somente no público, mas muito mais no privado, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós muitas vezes somos hipócritas, fazemos algo, Senhor, diante dos homens, mas na nossa vida diária, Senhor, isso não procede, isso não acontece. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a esse nível de entendimento, de muito mais, Senhor, entendimento da Tua palavra, de arrependimento, Senhor, todos os dias e de derramar, Senhor, a nossa vida diante do Senhor cada dia mais. Não demos ouvido aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, Tu és justo, mas hoje estamos cobertos de vergonha. Estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra Ti. Todo Israel tem transgredido a Tua lei e se desviou, recusando-se a obedecer-te. Senhor, Tu és justo, mas hoje estamos cobertos de vergonha. Estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra Ti. Toda a igreja, Senhor. Toda a igreja, Senhor Jesus, tem transgredido a Tua lei e se desviou, recusando-se a obedecer-te. Por isso as maldições e as pragas que Ele jurou, escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra Ti. Senhor, nós sabemos, eu sei, Senhor, que cada uma das pragas, cada uma das destruições, Senhor, cada uma das dificuldades que nós temos passado nessa terra, Senhor, tem a ver com o pecado, tem a ver com a corrupção, tem a ver, Senhor, com o desvio do homem da Tua presença, Senhor, com a prostituição espiritual, com a prostituição física, com o desviar, Senhor, dos princípios morais e éticos da Tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor tem falado
década através de década, século através de século, através de homens tementes ao Senhor, daquilo que nós precisávamos fazer como igreja, do que nós precisávamos fazer como servos de Deus, e nós temos negligenciado, Senhor. Nós temos negligenciado o ID, nós temos negligenciado a nossa vida como verdadeiros cristãos, nós temos negligenciado o testemunho da Tua palavra, Senhor. Quando nós deixamos de pregar o Evangelho, essa boa notícia, Senhor, nós estamos pecando, porque essa é a nossa maior incumbência como filhos. Pai, em nome de Jesus, nos leva a esse compreender, a esse entendimento, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa vida, Senhor, seja cada dia mais levada a arrependimento. Levada a arrependimento. Pecamos contra Ti como igreja, Senhor. E como igreja, Senhor, eu quero me colocar como corpo de Cristo, Senhor, em favor esse ano do corpo, em favor dos meus irmãos, em favor da minha vida, para que nós possamos endireitar os nossos caminhos, Pai, as nossas veredas, nos colocar, Senhor, realmente no caminho do Senhor, nos colocar nesse lugar de intimidade para ouvirmos a Tua voz, Senhor, ouvirmos a Tua direção, Senhor, e assim seguirmos em frente, Pai, obedecendo a Tua direção, obedecendo a Tua lei, obedecendo os Teus mandamentos. Pai, nos ensina cada dia mais, Senhor. Queremos compreender a Tua palavra, Senhor. Queremos compreender esse plano de redenção que está se desenvolvendo e que nós fazemos parte dele, Senhor. Eu quero ser esse agente do Senhor, Pai. Esse homem, essa mulher, Senhor, que também tem se disposto, que está orando, que está intercedendo também, em qualquer lugar desse Brasil, Senhor, em qualquer lugar da terra. Aonde, Senhor, a Tua igreja se reúne, aonde a Tua igreja se coloca de pé, dizendo: Jesus, transforma, Senhor, a nossa nação, transforma a nossa vida, transforma a nossa cidade, transforma a nossa família, Jesus. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. E Daniel tinha convicção disso, Senhor. Nós precisamos olhar para essa palavra e compreender que as maldições que têm chegado, as pragas que têm chegado ao Brasil, que têm chegado às nações, tem a ver com o pecado, Senhor. Enquanto nós não compreendermos isso e não nos arrependermos e não nos achegarmos ao Senhor, o Senhor não poderá fazer nada, Senhor. Nós somos os agentes de transformação da nossa sociedade, agentes de transformação dentro do corpo de Cristo, agentes de edificação do corpo de Cristo, Pai. Nos ajuda, Pai, a compreender isso, nos ajuda a entrar nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Debaixo de todo o céu jamais se faz algo como o que foi feito a Jerusalém. O Senhor não hesitou em trazer o desastre sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Contudo, não temos buscado o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos dos nossos pecados e dando atenção à sua verdade. Senhor, realmente, tudo que nós temos feito, Pai, não tem sido realmente buscar ao Senhor com integridade de coração. Nós temos nos desviado da Tua palavra. Nós temos deixado para depois tudo aquilo que se diz Deus. Nós temos deixado de lado toda a dignidade, toda a justiça da Tua palavra, Senhor. E isso tem trazido, Senhor, toda essa desgraça sobre a nossa nação, Senhor. Brasil, um lugar de muita prosperidade, Senhor, um lugar de muita bênção, um lugar de fartura de alimentos, Pai, um lugar de fartura de água, um lugar de fartura, Senhor, de tudo que se planta dá. Nós desejamos que a nossa nação seja realmente restaurada, Pai. Nós desejamos que a nossa nação seja esse celeiro de missionários, de homens que levarão a tocha do Evangelho, Senhor, que levarão, que serão essas testemunhas, Pai, dos últimos dias. Senhor, nos faz acordar para o nosso pecado, Senhor. Nos faz acordar, Pai, para essa vontade do Senhor, que é estar conosco em intimidade e assim podermos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, e sermos direcionados por ela, Pai, todos os dias, em todo o nosso caminho, Pai, em nome de Jesus. Agora, ó Senhor nosso Deus, pecamos, fizemos o que é errado.
Ó Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, e a tua indignação do Brasil, e a tua indignação das nações, e a tua indignação da Ucrânia, e a tua indignação, Senhor, de Israel, e a tua indignação, Senhor, das nações que estão sofrendo nesse momento. A tua cidade, o teu santo monte, Senhor. Os nossos pecados e iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Senhor, a nação Brasil, Senhor, tem sido motivo de zombaria em outras nações, Pai. Oh, Senhor, nos perdoa, Jesus, porque nós, como igreja, temos negligenciado a oração pelos nossos líderes. Nós temos negligenciado a nossa oração como igreja. Nós temos negligenciado a nossa oração como servos e servos de Deus. Nós temos negligenciado o nosso papel como transformadores da sociedade. Nós temos negligenciado o nosso papel como mãe, como pai, como família, como sacerdotes do nosso lar, como sacerdotes no corpo de Cristo, como homens e mulheres que o Senhor tem um chamado específico para a edificação do corpo de Cristo. Pai, nós sabemos que toda a corrupção que nós temos visto no Brasil, Senhor, todo tipo de prostituição, Senhor, todo tipo, Senhor, de bestialidade, Senhor, todo tipo de matança, Senhor, todo tipo de pecados sexuais, Senhor, todo tipo de pecados contra as crianças, Pai, contra as famílias, contra os idosos, Senhor Jesus, contra a sociedade, contra a família, Senhor, brasileira. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque eu faço parte dessa nação, eu faço parte do corpo de Cristo há anos, Senhor, e tenho negligenciado o meu papel como agente transformador da minha nação. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma igreja arrependida. Levanta uma igreja, Senhor, que cessa todo movimento a respeito de glória, a respeito de somente, Senhor, festas, a respeito de somente, Senhor, ministrações de festejos, ministrações, Senhor, de honrarias, ministração de levantar homens e mulheres para se assentar em tronos. Somente o Senhor é para estar nesse trono, Senhor. O trono da nossa vida, o trono da igreja é do Senhor. Nós somos apenas, Senhor, sacerdotes, homens e mulheres que o Senhor tem chamado nessa nação, para nós sermos quem o Senhor deseja que nós sejamos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, testemunhando as boas novas de salvação, testemunhando a vida do Senhor em nós, sendo, Senhor, essa palavra viva, se movimentando sobre a terra através das nossas atitudes, Pai. Se na nossa cidade ainda existe tanta prostituição, Senhor, tanta desonra, Senhor, tanta corrupção, Jesus, tantas crianças abandonadas, tantos órfãos, Pai, tantas viúvas, Pai, sendo, Senhor, negligenciadas no cuidado, é porque nós como igreja temos falhado, Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a esse entendimento. Nos leva cada dia mais a esse entendimento, Pai. Mas nos faz tomar atitudes direcionadas pelo Senhor, Pai. Nós não queremos sair fazendo qualquer coisa, mas nós queremos sim que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos guie, Senhor, a toda a verdade. Nos guie para onde nós devemos ir. Nos guie, Pai, as atitudes que devemos tomar. Oh, Senhor, o padrão de vida que devemos ter, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Agora, nosso Deus, ouve as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, ó Senhor, olha com graça para o teu santuário desolado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação na cidade que leva o teu nome. Agora, nosso Deus, ouve as orações e as súplicas que nós estamos fazendo agora, Senhor. Por amor de ti, ó Senhor, olha com graça para o teu santuário desolado. Senhor, esse santuário é a minha vida, é a vida de cada ser humano nessa nação, é a vida de cada ser humano no planeta Terra, Senhor. Nós somos o teu santuário. E se nós estamos, Pai,
nos prostituindo, se nós estamos, Senhor, em destruição, em corrupção, longe do Senhor, Pai. O Senhor tem olhado e tem visto desolação sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, olha com graça para nós, Pai. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Somos teus filhos, Senhor, e desejamos sim. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Não te fazemos pedidos por sermos justos, porque nós não somos, Pai. O pecado ainda nos rodeia, o nosso corpo ainda é mortal, a nossa vida ainda é permeada pelo pecado, Senhor. Mas Senhor, por causa da tua grande misericórdia. O Senhor diz que o Senhor vai ter misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. E o Senhor vai ter compaixão de quem o Senhor deseja ter compaixão. Tem misericórdia, Pai, da nação brasileira. Tem misericórdia, Pai, da cidade de São Paulo. Tem misericórdia, Pai, da cidade de Santo André. Tem misericórdia, Senhor, da minha casa, da minha família, da minha igreja, Senhor, do corpo de Cristo aqui na cidade de Santo André, das igrejas que estão ao nosso redor aqui, Pai. Tem misericórdia de nós e nos leva a esse nível de arrependimento, Espírito Santo. Precisamos do Senhor, Pai. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, ouve e age. Por amor de ti, ó meu Deus, não te demores, porque a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus, não demore, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, do teu povo. Ouve o clamor da igreja, Senhor, que tem pedido. Ouve, Senhor, o clamor dos teus servos ao redor do mundo, Senhor, que tem clamado por justiça, que tem clamado, Senhor, pela tua verdade, que tem clamado, Senhor, pela tua retidão. Pai, nós queremos sim que o Senhor venha, para que o Senhor possa estabelecer o teu reino, Senhor, e assim nós possamos viver eternamente com o Senhor. Nos leva a esse nível de entendimento de justiça do Senhor, nos leva a esse entendimento, Senhor, de verdade, de que a tua palavra, Senhor, está se cumprindo, e esse é o tempo para que o Senhor retorne, esse é o tempo para que o Senhor venha e restaure toda a terra, e nós possamos então viver eternamente com o Senhor, Pai. Ouve, Senhor. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, ouve e age. Por amor de ti, ó meu Deus, não te demores, porque a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Senhor, eu clamo agora por Israel. Eu clamo agora por Jerusalém, Senhor. Ouve agora, Senhor, o meu clamor e o clamor de tantos outros irmãos que têm estado, Senhor, clamado por aquela nação. Senhor, em nome de Jesus, haja paz, haja prosperidade ainda maior, Senhor. Haja, Senhor, um derramar do teu Espírito para que eles te vejam, para que eles compreendam, Senhor, que o Senhor já veio e que o Senhor está voltando e que o Senhor deseja alcançar o coração deles nesse tempo. Pai, usa a minha vida, usa a vida de tantos outros filhos e filhas que têm desejado que Israel realmente se volte para o Senhor. E nós desejamos sim, Senhor, que Israel te conheça assim como o Senhor é, que eles te reconheçam como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Que os descendentes de Ismael, os descendentes de Abraão por Ismael, Senhor, os descendentes de Abraão por Isaque, os descendentes de Abraão por parte da sua última esposa, Quetura, Senhor, que toda essa nação de Israel, Pai, possa sim, Senhor Jesus, se converter ao Senhor, se voltar ao Senhor, para que o Senhor venha, para que o Senhor venha, para que o Senhor venha, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, mas nós já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Jesus, e nós vamos continuar clamando, porque nós sabemos que o Senhor vem, nós confiamos que o Senhor vem, e nós queremos fazer parte, Pai, desse grande exército que está disposto, Senhor, a clamar e a orar e a interceder uns pelos outros, para que o Senhor vá alcançando muito mais vidas, Senhor, para o teu reino, muito mais vidas, Senhor, para o teu reino, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia.
Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus possa nos levar a esse entendimento de buscarmos na palavra a compreensão desse tempo que nós estamos vivendo e nós sejamos realmente esses intercessores, esses que oram em favor, Pai, desse tempo, 2023, desse tempo do século 21, desse tempo que a igreja está vivendo no Brasil e no mundo. Nós sejamos parte desse grande exército que tem intercedido, que tem orado, que tem clamado ao Senhor, e eu sei que o Senhor vai intervir em nosso favor no momento exato, no momento certo. Ele tem o tempo oportuno para fazer todas as coisas. Amém? Deus abençoe sua vida. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, para continuar o nosso tempo com o Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser.